Alô, pessoal, nós vamos dar início logo mais ao nosso ato aqui esta noite no Teatro Tuca. Queria pedir a todos que se acomodassem nos lugares para darmos início, que já tem um atraso grande aqui. Pedir a todos, então, que ocupassem seus lugares, por favor, para darmos início aqui à nossa noite, ao nosso ato. Hein? Ai, como é que eu vou vestir isso agora? Pendura a camiseta aqui, ó. Ou ali, ó. É que nós temos que começar o ato, nós estamos muito atrasados. Deixa ela aqui, depois eu visto durante o ato, tá? Porque senão... Obrigado, viu, querida? Tem que ficar pedindo pro pessoal sentado, senão eles vão ficar conversando. Alô, pessoal. Queria pedir a todos, então, que ocupassem seus lugares para a gente dar início aqui ao nosso ato. Nosso companheiro aqui, fotógrafo do Partido dos Trabalhadores, está pedindo a todos que fiquem com o jornal. Vocês estão com o jornal aí? Mostrando o Diretas Já. Todo mundo empunhando o Diretas Já aí. Isso! Já começamos bem. Diretas Já! Fora Temer! Todo mundo com o jornal. Diretas Já! Diretas Já! Diretas Já! Diretas Já! Diretas Já! Nossa, que lindo! Maravilhoso! Parabéns, gente! Já começamos bem! Obrigada, velho. Foi lindo mesmo essa. Olha que lindo. Nossa Senhora! Maravilhoso! Matou! Bom, boa noite a todos e a todas presentes aqui nesse ato. Boa noite! Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse ato pelas diretas e no lançamento do Plano Popular de Emergência pela Frente Brasil Popular aqui no Tuca. Essa histórica trincheira democrática das lutas pelas liberdades de expressão, pela democracia e pelo Estado de Direito no nosso país. A Frente Brasil Popular apresenta as suas propostas para restabelecer a ordem constitucional, democrática e defender a soberania nacional, enfrentar a crise econômica, reverter o desmonte do Estado e salvar as conquistas históricas do povo trabalhador. A pré-condição das medidas aqui listadas é o fim do governo usurpador, originário do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, com a eleição direta já de um novo chefe de Estado e o estabelecimento de um governo oriundo das forças políticas e sociais progressistas e democráticas em nosso país. Este plano popular de emergência representa, portanto, uma alternativa de enfrentar a crise gestada pela agenda antipatriótica, antipopular, antinacional e autoritária dos golpistas. Por isso, Serginho. Fora Temer! E diretas já! Diretas já! Diretas já! Bom, e agora para formar aqui a nossa mesa,
nós vamos chamar inicialmente a reitora da PUC São Paulo, que nos recebe aqui, Maria Amália Anderi. Também chamamos aqui o ex-ministro Roberto Amaral. A companheira Karina Vitral, da UNE. O companheiro João Pedro Stellet, do MST. Uhul! Companheiro Wagner Freitas, da CUT. O escritor e jornalista Fernando Moraes. Prefeito Fernando Haddad. O pastor Ariovaldo. Luiz Marinho, presidente do PT Estadual de São Paulo. Uma jornalista dos Jornalistas Livres, Laura Aprigioni. E o companheiro vice-presidente do PCdoB, Walter Sorrentino. Bom, Walter. Então, para formar a nossa tribuna de honra aqui, nós gostaríamos de chamar, né, Laura? Você começa. A gente começa aqui com Adilson Araújo, presidente do CTB, Bartira Lima, presidente da CONAN, Confederação Nacional de Associação dos Moradores, Edson França, vice-presidente da UNEGRO, Eduardo Guimarães, blogueiro da Blog da Cidadania, Nádia Campeão, ex-prefeita de São Paulo, vice-prefeita de São Paulo, Tamara Nais, presidente da ANPG, Camila Lanes, presidente da UBS, um representante da Sebrapaz, uma representante da UJS, Liegele Rocha, da UBM, e Jamil Murad, do PCdoB. Essas pessoas devem subir ao palco aqui para participar aqui da tribuna de honra, por favor. Todas as pessoas que foram chamadas. O Moraes da FUP, a Márcia, e da Marcha Mundial das Mulheres, Sônia Coelho, representante do Levante, Nathalie, Paulo Moreira Leite, companheira Sandra Mariano do CONEM, o Altamiro Borges do Barão de Itararé, o Ricardo Gebrim da Consulta Popular, a Josi do MPA, o Heleno Araújo, presidente da CNTE, a Ana Costa dos SEBs, o Jadir do MAB, a Ligiana Costa, cantora, e Maura do Faces, o jornalista Audálio Dantas e Alencar Santana, deputado. Oi, tá bom, querido. Bom. E agora, para dar início à nossa noite, queríamos chamar a reitora da PUC, Maria Amália Anderi, para fazer a sua saudação. Era bom ter alguém de isso. Tá ótimo. Obrigado, Maria Amália. Nada. Boa noite a todos e todas. Eu queria começar dizendo que essa frente é desobediente. Porque eu disse, eu não quero vir para a mesa.
Eu quero apenas dar as boas-vindas e dizer que essa casa, a PUC São Paulo, lutou... Tá baixo? A PUC São Paulo lutou bravamente nos últimos muitos anos pela democracia nesse país e lutou muito para que esse país pudesse construir ou se construir com mais justiça social, com menos diferença e com democracia. Mais uma vez, a universidade recebe movimentos sociais, recebe uma proposta de democracia e, por isso, nós estamos muito felizes. Nós somos apenas os hospedeiros dessa noite e agradecemos a vocês por terem escolhido esse palco, esse teatro, que é testemunha de tanta luta por um Brasil melhor. Vamos em frente, porque a gente chega lá. Obrigada. Obrigado, Maria Amália. Você agora. E agora, para a apresentação do plano, a gente chama aqui o Roberto Amaral, ex-ministro. Companheiras e companheiros, camaradas, senhora reitora, em nome da Frente Brasil Popular, em nome dos movimentos sociais que ela congrega, os nossos agradecimentos pela recepção, os nossos agradecimentos por nos oferecer esta casa para a apresentação do nosso programa. Em São Paulo, não poderia ser outro lugar. Aqui nós viveu a comunidade da PUC, momentos cruciais na resistência à ditadura e na construção da democracia. Aqueles momentos cruciais se renovam. E se renova a generosidade da PUC e a grandeza histórica do Tuca. Ao Tuca, a PUC, a nossa saudação. Viva o Tuca! O eixo do nosso programa, que é, acima de tudo, uma proposta de programa para reunir o povo brasileiro, o eixo do nosso programa é a democracia, porque a democracia é o regime que interessa o povo. Por isso, a democracia frequentemente vilipendiada, fraturada, agredida pelas classes dominantes. O objetivo do nosso programa, que ainda não é o da reconstrução nacional, o objetivo do nosso programa é o desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Porque este é o regime que interessa ao povo trabalhador. O pressuposto dessas propostas é o fim do governo de usurpação. O pressuposto de nossas propostas é o fora Temer. Fora! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Diretas já! Diretas já! Diretas já! Fora Temer, esta não é uma palavra de ordem que se encerra em si, porque esta palavra de ordem abre outra ação, direta já. Direta já para eleger um novo governo, comprometido com as forças progressistas e democráticas, comprometidas com a revogação dos atos antissociais, antitrabalhistas, antinacionais do governo da usurpação, comprometido com a reconstrução democrática, com a defesa da consolidação das leis do trabalho, com a defesa da Petrobras
com a defesa da economia nacional, em síntese, em defesa da nação e do povo. A história não se repete, dizia Marx, completando Hegel, senão como farsa ou tragédia. Não sei se estamos vivendo farsa ou tragédia, porque, embora que a história não se repita, ela é meio repetitiva no Brasil. Há uma regra desse país. A classe dominante admite quase tudo. Admite uma certa distribuição de renda, admite uma certa democraciazinha controlada, mas não admite a emergência das massas. Por isto, a classe dominante foi antivarguista. Por isso, derrubou Vargas 2 vezes. Por isso, derrubou Jango e implantou a ditadura. Porque ela não admite a emergência das massas. Para ela, a democracia não é um fim, é um instrumento. Ela não tolera Lula. Ela não tolera o que chama de lulismo. Ela não tolera o Partido dos Trabalhadores. Ela não tolera as forças progressistas. Ela não tolera as forças populares. Por isso estamos aqui, para enfrentá-la. Enfrentá-la da única forma que o povo pode enfrentá-la. E quando assim o faz, ganha a batalha. Enfrentá-la a partir da nossa unidade. A Frente Brasil Popular, nos seus 2 anos de existência, de lutas, já tem uma história para contar. Mas ela, acima de tudo, tem o orgulho de dizer que contribuiu para a unidade das forças progressistas e populares do Brasil. Esta unidade falou alto na greve de 24 de março e continuará falando, levando o povo à rua, porque a única alternativa que nós temos no atual processo histórico é a retomada do processo histórico, é a retomada do processo de sujeito pelo povo brasileiro. Voltar às ruas, retomar a luta, ocupar as ruas, não deixá-las mais, aprofundar a nossa ligação com o movimento sindical e popular, realizar as greves que são necessárias, porque o poder econômico só entende essa linguagem, e avançar. Não vou ler o nosso programa. Ele foi distribuído. Além da introdução política, nós destacamos em 10 pontos os itens principais da nossa proposta. Nossa proposta de tirar o país da crise nessa emergência, substituindo o governo golpista ilegítimo, sem base popular ou representação, por um governo ditado pelas urnas populares. O eixo, como eu dizia, é a democratização do Estado. É fundamental, porque quem precisa de democracia é o povo. Quem precisa de SUS é o povo. Quem precisa de escola pública é o povo. A base, portanto, de nossas considerações é a democratização do Estado. Eu vou destacar, nesse item, apenas 2. Um é a democratização da mídia.
Nós temos uma mídia que não faz jornalismo. Nós temos uma mídia que é um partido político de direita. Nós temos uma mídia que é um monopólio da informação. Não é oligopólio, coisa nenhuma. É um oligopólio empresarial. Mas, do ponto de vista ideológico, é um monopólio. Insuportável, antidemocrático. Abaixo a Rede Globo, porque ela simboliza tudo que há de porcaria na imprensa brasileira. Mas ela é um todo. Não há diferença entre um canal e outro. Não há diferença entre um jornal e outro. Porque nós só temos um canal e só temos um jornal, porque todos repetem a mesma infâmia. A destruição da EBC. Eu não queria tocar nisso. Para, no momento de alegria, não falar das nossas queixas, nos 13 anos de poder que nós tivemos e que nada fizemos para democratizar a comunicação. Verdade. É isso mesmo, Roberto. Hoje mesmo, os poucos e pouquíssimos veículos que sobreviveram e que estão nos dando espaço e voz. Eu poderia citar aqui a Carta Capital, caros amigos, e tantos outros estão ameaçados de se calarem, de ficarem silenciados. De um lado, cerceados pelo cerco da grande imprensa que impõe o cerco do financiamento, da publicidade que lhes é negado. E de outro, porque não tem condições de sobrevivência econômica, porque não tem anúncio, não tem assinante, porque nós não nos preparamos para isso e agora estamos sentindo falta. Já me disseram aqui para ter cuidado com o tempo, eu estava no primeiro item. Vou me referir apenas aqui nesse item a mais um, que eu acho importantíssimo, que é a democratização do judiciário. Exatamente. E ótimo, Roberto. Parabéns. Então, segura isso. Uma vez, num artigo, pedindo licença ao Stedley, eu dizia que mais importante que a reforma agrária é a reforma do judiciário. E essa crise que aí está, essa Lava-Jato e outras coisas, tem vários méritos. Ele deixou nu o poder judiciário. Mostrou que ele não é isento. Mostrou que ele é parcial. Mostrou que ele está a serviço da classe dominante. E mostrou que ele é corrupto também. A política de desenvolvimento, emprego e renda tem como ponto central, eu já falei, a retomada do desenvolvimento com distribuição de renda. Sem desenvolvimento, não há emprego. Sem desenvolvimento, se cala a classe operária. Sem desenvolvimento, nós só teremos uma perspectiva, que é a acentuação do desemprego. O desemprego que desarticula os sindicatos, que desarticula as fábricas, que leva o povo à miséria, que leva as famílias à miséria e à dissolução. Da retomada do desenvolvimento, temos que ter atenção especial para o desenvolvimento industrial, aquele que hoje gera o maior número possível de empregos. E eu não poderia deixar de referir, por causa da minha condição de ex-ministro, recuperar a política de investimento em cultura, em ciência e tecnologia. Este país e nenhum outro país terá futuro se não investir
maciçamente em ciência e tecnologia. Não se fala em indústria se não se investir em ciência e tecnologia. Não se fala em educação se não se investir em ciência e tecnologia. E por isso mesmo, este governo corta as verbas de ciência, tecnologia e educação. E, no item que foi escrito, em homenagem aos companheiros Stedley, Gebrim e outros, a reforma agrária. A reforma agrária, que não só agora, há muito tempo não anda. O financiamento do Sistema Único de Saúde, o aumento sobre os impostos sobre doações de grandes fortunas, das transferências das grandes heranças, a reforma tributária, que transforme o imposto progressivo. Meus amigos, eu vou soltar, porque não tiraram o papel aqui do tempo. Vou me referir ao item final, que eu acho, como vocês, tenho quase certeza, como o povo brasileiro, que ao lado das políticas sociais dos nossos governos, que a defesa da nossa economia foi um dos pontos altos do nosso governo, me permitam a ressalva, principalmente nos 2 governos Lula, a política externa independente. Nós saímos de uma política externa independente, na qual nós exercíamos o papel de agente, de sujeito, para uma política subalterna. Subalterna ao Departamento de Estado, subalterna ao Pentágono, renunciando ao nosso papel de liderança no Hemisfério Sul, renunciando ao papel de liderança na América do Sul, renunciando ao nosso papel de liderança na África, ao nosso papel de líder, ao nosso papel de porta-voz daqueles estados que não tinham condições de voz e de fala. Nós construímos o Mercosul, eu não vou repetir aqui, construímos o Mercosul, fortalecemos o Mercosul, a Unasul, defendemos a Venezuela, defendemos a democracia do Paraguai e Honduras. E hoje sai Zé Serra entre Aloysio, sai porcaria entre a porcaria, e nós estamos desmoralizados no plano internacional, jogando fora uma longa tradição de luta. Companheiros, por fim, realmente, o movimento estudantil tem muito carinho pela história da PUC e temos muito orgulho de realizar esse lançamento aqui nessa universidade. Eu, como estudante da PUC, fico muito orgulhosa. Nós vivemos um momento difícil no nosso país. Nós lutamos durante mais de 2 anos para que o Brasil pudesse andar nos trilhos. Mas essa luta teria sido muito se nós estivéssemos divididos. Nós pudemos enfrentar toda essa crise política, social, democrática que vive o Brasil, juntos, unidos, fruto da criação, há quase 2 anos atrás, da Frente Brasil Popular, que aconteceu em setembro, em Belo Horizonte. Setembro de 2015. E foi a Frente Brasil Popular que denunciou pela primeira vez que um golpe estava em curso no nosso país. Foi a Frente Brasil Popular que chorou a derrota amarga de uma votação forjada no Congresso Nacional por um Congresso desmoralizado. Foi a Frente Brasil Popular que lutou e empunhou a bandeira do Fora Temer. É a Frente Brasil Popular que até hoje lutou contra cada uma das reformas regressivas do governo Temer. A reforma do ensino médio, a PEC 55, a reforma da Previdência,
trabalhista, as mudanças no pré-sal e todos os retrocessos que esse governo usurpador propõe para o Brasil. E é essa Frente Brasil Popular que, em luta, em unidade, com certeza vai derrotar esse governo Temer, que quer tirar os direitos da classe trabalhadora e colocar a crise nas costas dos trabalhadores e de quem mais precisa. Nós vamos derrotar o Temer e falta pouco para isso. Dizemos fora Temer. Fora Temer! Fora Temer! Esse programa que nós lançamos hoje é fruto de toda a sabedoria e acúmulo dos movimentos sociais nos últimos anos. Ele mescla tudo aquilo que pode projetar um futuro altivo para o Brasil, mescla sonhos, projetos, programas dos movimentos sociais das classes populares. E também mescla uma certa autocrítica sobre tudo que a gente pôde e teve a oportunidade de fazer e não fez. E é com esse plano que nós vamos nos embandeirar para derrotar o Temer e falar com a classe trabalhadora, e falar com a juventude brasileira, e falar com o povo brasileiro que nós faríamos diferente. Esse plano tem como objetivo inicial derrubar o governo Temer e superar a crise econômica que vive o país. Porque não existe desenvolvimento soberano, não existe projeto de nação altiva sem superar a crise avassaladora que atinge o país. E nós queremos enfrentar a crise com a proteção ao emprego. Nós queremos enfrentar a crise mantendo os direitos conquistados. Nós queremos enfrentar a crise dando mais direitos e não retrocessos. E eu não poderia deixar de falar sobre educação, porque a educação se trata do futuro do país, se trata de cuidar dos nossos jovens, das nossas jovens, se trata de conseguir que o Brasil supere toda a dependência tecnológica que a gente ainda vive. E para isso, nós precisamos de financiamento para a educação pública. É na educação pública que tem pesquisa, é na educação pública que tem desenvolvimento, é na educação pública que a gente pode construir uma educação emancipadora. Por isso, o financiamento da educação é um dos destaques do nosso plano de emergência. E para terminar, não poderia deixar de dizer que o momento é um momento de luta. Esse plano vai nos embandeirar, vai nos fazer dialogar com o povo sobre um futuro. Agora, nós confiamos na sabedoria popular e, por isso, esse plano está do lado do Fora Temer e das eleições diretas já. Porque só nós vamos implementar esse plano se nós tivermos o povo do nosso lado. E eu tenho certeza que, apresentando essas ideias, nós seremos vitoriosos em todo tipo de eleição que a gente possa fazer daqui para frente. Se o povo puder votar, nós seremos vitoriosos. A derrota está se tiver que o Congresso Nacional eleger, por eleições indiretas, um novo governo. Se tiver pelas mãos do povo, eu tenho certeza que nós voltaremos. E nós voltaremos, seremos milhões, como dizia Onestino Guimarães. Muito obrigada. Viva! E agora a gente chama, para compor a mesa, mais uma fala, João Pedro Stedley, do MST. Companheiros e companheiras, nós estamos aqui reunidos nesse dia que poderá ser histórico, em primeiro lugar, para prestar contas, que aqui no palco não é nenhuma puxação de saco. É porque os companheiros que estão no palco
represento os movimentos, partidos e entidades que compõem a Frente Brasil Popular. E durante esses 2 anos, conforme a Karina falou, nós nos damos a tarefa de estimular o nosso povo para ir para a rua. 2016, não conseguimos. O povo não acreditou que o golpe fosse contra ele. Porém, em 2017, favorecidos pelos erros dos inimigos, que vieram com toda a sanha da reforma da Previdência e a reforma trabalhista, o povo começou a se dar conta que o golpe não era contra a Dilma, era contra ele. Porque a burguesia, diante da grave crise econômica que estamos vivendo, quer jogar a saída da crise só sobre as costas da classe trabalhadora. Mas, paralelamente a essa motivação para a mobilização, que é, no fundo, a única força que pode alterar a correlação de força na luta de classes, nós, como Frente Brasil Popular, nos damos a tarefa de que era preciso construir um plano popular de emergência. Porque não bastava a palavra de ordem, fora Temer, nem o que vamos colocar no lugar dele. Nós precisamos educar o nosso povo para um programa que demonstre que é possível superar a crise econômica, política, social e ambiental, mas tomando medidas a favor do povo. E por isso estamos aqui, depois de 6 meses, prestando conta a vocês, entregando para vocês. Como foi dito, levamos 6 meses, muita discussão entre nós. Vocês sabem como é que é a esquerda. Briga por causa de uma vírgula. Graças a Deus estamos superando isso. Mas, muita gente também pensava, então a Frente Brasil Popular vai apresentar o plano para os candidatos? Que candidatos? Para o Lula, para o Ciro, para a Marina? Nós dissemos, o nosso objetivo não é os candidatos. O nosso objetivo é convencer o povo. Porque se o povo se convencer de um programa alternativo, é esse povo que vai fazer os candidatos se comprometer com ele. Não é mais sessão de psicodrama aqui no Sede Sapiência para nós botar os candidatos e convencê-los ideologicamente. Ou o povo pressiona nas ruas com ideias, ou nós não mudaremos esse país. E por isso que estamos aqui, para em primeira mão entregar a vocês, mas ao mesmo tempo, assumir um compromisso de cada quem, no seu espaço da luta de classes, fazer o debate político em torno desse programa. Nós temos que transformar em cartilha, em jornal, tabloide, audiovisual. Já de pronto quero compartilhar com vocês que o nosso maior documentarista, Silvio Tendler, preparará um documentário com os itens do plano. Para nós botar na televisão comunitária, nas rádios, enfim, por tudo. Nós temos que entregar esse plano em cada casa do povo brasileiro, para convencê-los a lutar, não só pelo Fora Temer, mas lutar por um outro projeto de país. Por outro lado, esse plano é de emergência. É o que nós temos que fazer ainda esse ano, depois que conquistarmos as diretas já. Porém, os problemas que a sociedade brasileira enfrenta não se resolvem num ano e nem em 2. Para isso, o outro passo vai ser nós aprofundar as ideias, e para isso vamos convocá-los também, para construirmos um projeto popular para o Brasil que enfrente as reformas estruturais que esse Brasil precisa mudar. Finalmente, isso é que nós temos avançado nas ideias. Porém, temos que seguir avançando
na luta das ruas. Já fizemos um caminho positivo, mas, se me permitirem, a gravidade da crise não é para uma corrida de 100 metros rasos. Nós estamos enfrentando uma maratona e com obstáculos, que só existe na luta de classe. Podemos derrotar o Temer, e cá entre nós vamos derrotar o Temer muito mais pelos erros do time adversário do que pelo nosso ataque. Mas o nosso ataque também está funcionando. Mas não podemos esmorecer e devemos continuar. Certamente o companheiro Wagner da CUT vai nos dizer quando que as centrais sindicais vão reconvocar uma nova greve geral para esse país. E se não for suficiente greve geral, nós estamos conversando entre nós. E da parte do MST, nós estamos preparando os nossos pelotões. Nós vamos organizar uma marcha a Brasília. E a próxima marcha a Brasília será para não voltar de lá, enquanto não tivermos as diretas já. De maneiras, companheiros e companheiras, que uma longa jornada ainda nos espera, mas os tempos já mudaram, e daqui para frente, nós é que vamos para a ofensiva. Né? Como dizia o nosso querido Tele Santana, a melhor defesa é o ataque. Vamos à luta, companheiros! A luta! Viva o MST! Viva o MST! Brasil tem que parar para ter direta já. Com a palavra agora com o companheiro Wagner Freitas da CUT. Dale, Wagner! Boa noite. Tudo. Companheiros, primeiro, para a CUT, eu gostaria sempre que eu estou aqui falando pela Frente Brasil Popular, Gebrim, eu me sinto muito orgulhoso. João, Karina, Adilson, todos compõem a nossa frente. Muita gente, viu, Sérgio, não acreditou que a gente poderia comprar uma frente de esquerda no Brasil, unificar o discurso dos movimentos sociais com o movimento sindical e fazer um enfrentamento à direita brasileira. Jogaram no nosso divisionismo, acharam que ia ser só uma tentativa, e início ia começar bem e acabava depois da terceira reunião. Né? E nós estamos aí. Há 2 anos, não há como contar a história do Brasil nos últimos 2 anos sem falar da grandeza da Frente Brasil Popular. Não é possível. Portanto, para nós da CUT, para nós do movimento sindical, é uma honra compor essa frente tão importante para nós. E como o movimento sindical não está sozinha na Frente Brasil Popular, né, eu gostaria de, simbolicamente, dividir a minha fala para se sentir representado aqui comigo também, falando em nome do movimento sindical, esta central sindical que é importantíssima no Brasil, que é a CTB, que está aqui representada pelo meu companheiro Adilson Araújo, presidente da CTB, sindicalismo de classe, classista, firme e forte, junto com a CUT, enfrentando, né, Adilson, os horrores desse capital e cada dia mais fortes e mais unificados. O João falou de futuro, o João falou de projeto, e eu queria aqui dizer que eu concordo completamente com a fala do João e dizer que assino embaixo tudo que ele falou em relação ao plano que nós estamos lançando,
que na realidade nós esperamos que seja, inclusive, né, João, adendado por uma parcela grande dos movimentos. Nós estamos fazendo uma colaboração ao debate e eu espero que essa nossa pontapé inicial faça com que nós tenhamos em outros espaços de construção, outros planos construídos, né, Gebrim? Junto com esse, ao lado desse, compondo com esse, para que nós tenhamos uma estrutura para debater. Agora vai ter o Congresso do Partido dos Trabalhadores, eu estou aqui com o companheiro Marinho, que é o presidente do PT em São Paulo, eu sou delegado a esse Congresso do Partido dos Trabalhadores e vou tomar a liberdade de ir lá apresentar o nosso plano. Apresentar o nosso plano para os delegados. E queremos também que o PT construa um plano também que vá na mesma sintonia de efetivamente propor à classe trabalhadora um projeto que seja classista, um projeto para toda a população brasileira. Mas como nós estamos falando de futuro, a Karina falou, eu preciso falar de presente, algumas pessoas falaram de presente, mas o papel da CUT é mais imperioso nesse momento de falar do que fazer agora, quais são os próximos passos. Primeiro, a caracterização do golpe, Roberto, você disse isso aqui na tua apresentação brilhante, eles não deram o golpe ainda. Eles não deram total como eles pretendiam fazer até agora. Esse golpe tinha por objetivo atacar a democracia, não permitir os avanços que a classe trabalhadora estava construindo em governos que erram, acertam, mas que, enfim, demonstraram que a classe trabalhadora não está aqui para ser comandada, ela pode comandar, se diferenciar e ser considerada uma alternativa de governo dos mais importantes e mais sólidos para o crescimento da classe trabalhadora na história. Por conta disso, nós tivemos uma efetiva construção da direita, que sabe que não pode nos derrotar nas urnas, só pode derrotar no golpe. Só para isso. Mas não só para isso, do ponto de vista para se efetivar totalmente o golpe. Precisava, de qualquer maneira, tirar os direitos da classe trabalhadora, colocar na conta da população, dos trabalhadores, os problemas da economia insolvente por um governo que não tem capacidade de apontar soluções para a crise, que é o desemprego, que é a inflação, que é a paralisação da economia. E não tem como fazê-lo, porque não tem legitimidade, credibilidade nem qualidade. Aí, pura e simplesmente, faz o que os capitalistas fazem no mundo inteiro. Pegam o Estado GBIM para eles. O Estado é meu, vai estar aqui para mim, vai olhar só para 20% da população que é a minha classe. Vão pegar o Estado para mim e pegar o pouco de ascensão que tiveram a classe trabalhadora, vamos tomar também, bota para cá. Então, vamos fazer a reforma da Previdência. Não é reforma da Previdência, eu já falei da outra vez, é desmonte da Previdência. O que eles querem fazer é entregar a Previdência para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, para que ela não seja um modelo de Estado e seja um plano para você comprar na banca privada. É isso que eles fazem com a Previdência, não é reforma, é desmonte. É um modelo de Estado que eles têm. Eles querem que não tenha mais trabalhador, eu vou concluir, que tenha apenas colaborador. Por isso que eles falam que não é mais trabalhador, é colaborador. Porque colaborador é esse que não tem jornada de trabalho, que não tem direito social, que não tem direito trabalhista, que não tem sindicato, vai colaborar com o patrão, vai sobrar isso para ele. Agora, trabalhador que nós somos, não aceitamos isso, nós não somos colaborador, nós somos trabalhador e queremos ter um Estado que levante e seja tocado pelos nossos interesses e uma sociedade sob a nossa égide. Para isso, a luta tem que continuar. A luta precisa continuar. E eu quero conclamar a todos e a todas aqui, convidar, para que entre os dias 26 e 30 de junho, nós façamos a maior greve geral da história do Brasil. Maior do que nós fizemos no dia 28. Muito maior. Então, nós vamos fazer entre 26 e 30. Nós não marcamos a data ou quantos dias vão ser. Sabe por quê, João? Porque nós temos que fazer uma conversa também na Frente Brasil Popular e na Frente Povo Sem Medo, porque não é só a central sindical que faz greve. Se não tiver todo o movimento organizado fazendo a greve, não vai acontecer a greve. Precisamos das colunas do MST marchando em Brasília junto conosco. Né? Então, é importantíssimo para a gente. E só para finalizar. Gente, já não é mais fora Temer. Agora é direta já. Direta já.
que eu quero dizer em alto e bom tom que fora Temer e colocar um outro golpista de maneira indireta, nós não aceitaremos. No dia seguinte é fora Alckmin, é fora Jobim, é fora qualquer um, fora Dória, fora Alckmin, fora Fernando Henrique e fora qualquer um que seja indicado indiretamente, e quero dizer mais claro, mesmo que seja de esquerda. O que garante legitimidade é o voto popular, é o povo ir na urna escolher a sua direção. Queremos eleger o presidente, um congresso, e não estamos dizendo que esse congresso nacional que está aí, corrupto, que esse governo que está aí possa nos representar. É o povo que tem nas suas mãos a continuidade das suas lutas. Direta já, greve geral. Bravo! E agora a gente chama para compor também a mesa o presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho. Boa noite. Está meio fraco. Boa noite. Quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras. As palavras são breves, então vamos direto ao assunto. Queria comentar aqui essa companheirada da mesa, comentar os deputados presentes. Eu vi aqui o deputado José Zico Prado, o Alencar, nosso líder da bancada do PT, mas seguramente tem parlamentares do PCdoB presente também. Em cumprimento a todos, vereadores, vereadoras, se tiver, dirigentes partidários, nossa militância dos movimentos sociais, muito importante nessa data, e seguramente foi dito aqui já, hoje entrará para a história com mais um dia histórico, e não poderia deixar de acontecer aqui no Tuca. Então, queria fazer esse registro. Segundo, lembrar que o simples fora Temer é um fora Temer. Qual é o principal partido que sustenta o governo Temer? PSDB. Então, o fora Temer é fora PSDB, é fora o DEM, é fora o PMDB. Tá certo? Eu acho que nós temos que ter clareza disso. Segundo, que para a Globo, como foi caracterizado aqui pelo Roberto, não só a Globo, mas os meios de comunicação da burguesia, simbolizado na Globo, para a Globo, Temer não serve mais. E não serve mais porque se enfraqueceu e não consegue entregar o produto do golpe, que é destruição das conquistas históricas da classe trabalhadora, que é entregar todos os avanços democráticos construídos em especial no governo Lula, mas também no governo Dilma. E este processo é preciso também caracterizar claramente. Nós não podemos ter medo de qualquer disputa com qualquer que seja no voto direto. Se a Globo quer, então diga quem é seu candidato e vamos nas eleições diretas. Nós queremos, o Lula disse, já queremos derrotar o candidato da Globo. Diga quem é. Agora, essa história de querer construir um acerto por cima em eleições diretas não dá, não conte conosco. E aqui eu quero cumprimentar e elogiar a coordenação da Frente Brasil Popular, pela paciência, como foi dito aqui, de cuidar e tratar e trabalhar as divergências, para construir um entendimento de esquerda no país. E, acima de tudo, a lógica apresentada aqui hoje, de conduzir para um debate democrático, para convencimento político do povo brasileiro, é o caminho para um futuro governo. Um futuro governo que deixe para trás algumas ingenuidades. Eu próprio fui ministro do presidente Lula, e disse ao Lula algumas vezes,
algumas ingenuidades que nós cometemos nos nossos governos, nós não podemos repetir. Mas, convenhamos que muitas coisas que nós não fizemos não foi por falta de desejo, foi por falta de força para impor muitas reformas que nós precisamos fazer. Uma delas é dos meios de comunicação e, portanto, politizar esse debate é importante para a gente ter um governo que bote em prática essas políticas. Da mesma forma do judiciário, da mesma forma avançar nas transformações que o próprio prefeito Fernando Haddad foi um grande condutor das políticas de educação nesse país. Mas temos muito por fazer. Nós fizemos um governo que avançou muito na distribuição de renda, mas não foi o suficiente. É preciso aprofundar o debate, porque é preciso mexer com a camada de cima. É preciso diminuir a diferença entre o andar de baixo e o andar de cima. Aqui está expresso no programa emergencial, e uma delas é a taxação de grandes fortunas dentro do país. O governo golpista fala das reformas, que o Wagner chamou do desmonte, da destruição. E eu fui ministro da Previdência e posso afirmar, isto não é reforma, é a lógica de retirar os direitos da classe trabalhadora. Aqui, o que nós precisamos ter clareza é que se houver combate à corrupção, combate à sonegação, obrigar as grandes corporações a pagarem, seguramente é muito mais do que a reforma que eles propõem. Não está aqui o problema. O problema está na economia. Porque durante o governo Lula, a Previdência foi superavitária, porque gerou 22 milhões de empregos com carteira assinada. O problema hoje é o desmonte do emprego, o desmonte da indústria, o desmonte da produção nacional. E é isso que nós precisamos combater. Por isso, muita clareza. Nós precisamos de muita gente na rua. Nós precisamos discutir com o povo em cada rua, em cada bairro, em cada cidade. Parece que os artistas estão chamando um ato agora para domingo, é isso? Portanto, nós, independentes se estamos na organização ou não estamos na organização, temos que lotar as ruas num ato como esse. Nós temos que aprofundar o processo de mobilização das massas e politizar o debate. Por isso, a palavra de ordem é fora Temer, direta já! Fora Temer, direta já! Fora Temer, direta já! Um abraço, cooperada. Obrigado, Luiz. Um convite só, queria fazer um convite, aproveitar a oportunidade. Eu fui eleito presidente do PT, ainda não tomei posse, não sumi ainda. Assumo no dia 10 de junho, às 10 da manhã. Então, queria convidar a todos os companheiros e companheiras para estar presente na Assembleia Legislativa. Vamos resolver exatamente o local na Assembleia, mas será na Assembleia Legislativa, dia 10 de junho, às 10 da manhã. Um abraço, até lá. Obrigado. A vitória! Parabéns. Com a palavra agora, o vice-presidente do PCdoB, Walter Sorrentino. Minha saudação comunista a todas e todas vocês, em especial aos companheiros aqui que integram essas entidades que fazem a fortuna da Frente Brasil Popular. Eu quero também dizer que é muito gratificante, mais uma vez, aqui no Tuca, encontrar, e quero saudar isso, esse processo caloroso de uma grande unidade, de uma grande luta que nos une nesta noite. A Frente Brasil Popular, como foi dito, tem enormes responsabilidades perante o país, perante o povo, perante a democracia, a soberania. O Roberto Amaral fez uma brilhante apresentação, esse grande homem, um brasileiro
digno da luta do povo brasileiro. E eu posso dizer que, além de subscrever pelo PCdoB integralmente o programa, mais do que isso, posso fazer minhas as palavras de todos aqui que me antecederam. Mas eu quero destacar 3 aspectos que eu acho que nós temos que ter muito claro, porque a luta imediata tem um destino, tem um foco, tem uma bandeira, mas a luta contra a agenda neoliberal em nosso país será dura, longa, tenaz e prolongada. O primeiro aspecto é que o impeachment, companheiras e companheiros, desmoralizou a nação, e isso está se evidenciando a cada dia. Esse projeto implantou e vem implantando no país uma agenda antinacional, antidemocrática, antipopular, que nós precisamos falar claro, uma agenda que não ganharia jamais nas urnas e jamais nas ruas também, tanto que eles entraram em defensiva nessas mobilizações que fazia. E mais importante, violando a Constituição, violando o Estado de Direito democrático, com esse protagonismo absurdo político da Lava Jato, vai se implantando no país um novo regime político e social sob os nossos olhos, um regime de natureza, de caráter liberal autoritário, que eles querem transformar num ciclo longo conservador em nosso país, tentando destruir aquilo que eles diziam que é a nossa raça, a raça do povo, da esquerda, política, social, progressista, democrática, e nós temos que compreender isso em alto nível. A evidência, portanto, que nos leva a esta noite, como dizíamos, o impeachment aprofundou a crise política e institucional no país, o país está conflagrado numa radicalizada luta política de classes, com agendas antípodas, contrapostas por completo, e é nesse terreno que nós precisamos lançar as nossas bandeiras, os nossos projetos. O segundo problema, a segunda questão que quero destacar rapidamente, o governo Temer naufragou. O governo Temer está em xeque. Poucos movimentos mais o teriam em xeque-mate. Não está claro se a pactuação das elites vai querer derrubá-lo mesmo. Só o derrubam se tiverem um grande consenso fundamental, como eles sempre tiveram, a favor dessa agenda, contra Lula, prendendo Lula, e terem um nome que possam emplacar com alguma legitimidade básica mediante o colégio eleitoral. E nós, companheiras e companheiros, temos que ter claro que este é um momento de grande impasse, é um momento de vazio político, e a única forma de as forças populares poderem ter protagonismo é se unirem, e é lutar por direta já, que é a saída legítima para esta crise, porque o país não tem o direito de ser arrastado e sangrando até 2018. Eleições diretas o quanto antes, para que a gente salve a nação, salve os direitos do povo e salve a democracia. E a terceira e última coisa, por evidente, mais do que tudo, companheiros, esta é uma hora de unidade de ação. Temos que refletir, travar luta de ideias, mas unidade de ação entre nós. É preciso elevar o patamar político de mobilização do nosso povo, dar um passo a mais da greve geral, da resistência, para uma compreensão diretamente política, de assumir nas mãos o povo o destino do país, mediante as urnas, mediante a soberania do voto popular. E nós só conseguiremos mudar essa correlação de força com as ruas, já foi dito aqui. Nós não temos nenhuma outra vantagem em nenhum outro terreno para influenciar esse Congresso, que é um dos piores, mais reacionários da história de nosso país, as ruas. E esta é a hora também, mais do que propriamente a mobilização, junto com a mobilização política do povo, digo com franqueza e não vou cansar de me repetir, é hora de unidade de ação, é hora de unidade de amplas forças, mais amplas ainda do que as que estão aqui, mas tendo nós como um núcleo decisivo da esquerda política, social, progressista, intelectual, cultural do nosso país, ou seja, a nossa maior responsabilidade é nuclear uma frente ampla, muito mais numerosa ainda, para tomar os destinos do país nas mãos. Então, hora de unidade de ação, hora de união de amplas forças, e acho, companheiras e companheiros, com sinceridade, franqueza, lealdade, que nós sempre tivemos. Essa unidade precisa se dar acima de nomes nesse momento.
A nossa unidade tem que se dar em torno de uma agenda. A agenda para salvar o país da crise, resgatar a democracia e os direitos do povo, que, como disse o Wagner, são a solução do Brasil e não os problemas do Brasil. E creio, companheiros, com esse espírito, portanto, que nós, ao mesmo tempo, termino, precisamos reformular os caminhos, dar novas esperanças ao povo brasileiro, de que é possível sair da crise, não pela agenda maldita deles, mas por uma agenda renovada, que nós precisamos ser capazes de elaborar, e estamos sendo capazes, e para a qual a Frente Brasil Popular dá hoje, na noite de hoje, uma grande contribuição. O PCdoB subscreve inteiramente esse programa. O PCdoB estará na primeira fila, com sua bancada, com seus militantes, com seus lutadores sociais, com o seu governador Flávio Dino, com os prefeitos do PCdoB, unindo forças, porque a unidade é a bandeira da esperança do nosso povo, e o nosso povo e o Brasil estão em perigo. Avante, sempre, na luta. Um abraço. Obrigado, Walter. Em seguida, nós vamos ter uma pequena intervenção cultural e aproveitamos para fazer um informe da Frente Brasil Popular. Nós queremos comunicar a todos, em nome da Frente Brasil Popular, que junto com a Frente Povo Sem Medo, as centrais sindicais, as igrejas, a OAB, nós vamos realizar no dia 5 de junho, é junho, certo? Segunda-feira, às 14 horas, na CNTE, em Brasília, uma reunião para fundar, como pediu aqui, invocou aqui o Walter Sorrentino, uma frente ampla pelas diretas já! Caminhamos no sentido de uma ampliação dessas frentes. E lá... E lá vamos tirar E lá vamos tirar um calendário de mobilizações em todo o país. Pedimos para que cada unidade nacional envie a um delegado ou uma delegada. E agora com vocês, o pessoal aqui da cultura, nossos artistas. Em seguida, nós vamos ter 4 apresentações aqui de companheiros da tribuna de honra, viu?
Piedade para aqueles que estão vivos. Piedade para aqueles que estão mortos. Piedade para aqueles que estão vivos. Liberdade para aqueles que estão mortos. Manchetes, horrores. Acontece o flagrante, depois a prisão, o soco, o saco, o interrogatório, o reformatório. Reformar o quê? O sistema ou você? Quem é vítima? Quem é culpado? Quem é certo? Quem é errado? A pátria do miserável não tem bandeira nem nome. Para que nome e bandeira onde se morre de fome? Há recanto em meu país, tão pobre, tão infeliz, que nem na África há. Enquanto grupos exóticos erguem palacetes góticos com manganês do Amapá. Libertas, quais serás também? Quem dissera, a frase existe entre nós. Liberdade, quem nos dera, do que vale a independência, onde não há consciência moral, nem patriotismo, onde o direito se vende e a lei covarde se rende aos pés do capitalismo. Sou viramundo virado nas rondas da maravilha, cortando a faca e facão de pé, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidir. Sou viramundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda vira-me esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador deste mundo, astuto, mau e ladrão. Ser virado pelo mundo que vira com certidão, mas ainda vira esse mundo em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão. Em festa e o couro. Em festa, trabalho e pão. 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 Diretas! 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 Pedir para ele do embate. Com a palavra agora, prefeito Fernando Haddad. Boa noite. Haddad! 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 Boa noite, gente. Eu vou cumprimentar a mesa em nome do meu querido Roberto Amaral, todos os nossos companheiros e companheiras aqui presentes. Cumprimentar as mulheres em nome da Karina Veitral, nossa presidente da UNE, e cumprimentar toda a militância da Frente Brasil Popular, que está fazendo esse belo ato de recuperar o protagonismo do povo em torno das reformas necessárias que o Brasil precisa fazer para recuperar o desenvolvimento econômico com justiça social. O que nós estamos pedindo, minha gente, às vezes parece, aos olhos de uma elite com dificuldades de perceber o que se passa no mundo, é muito mais simples do que parece. Se a gente olhar o nosso continente sul-americano, latino-americano, se quiserem, nós vamos ver que a cada eleição tem havido ou não alternância de poder, dentro das regras do jogo democrático. Muitas vezes, os partidos da centro-esquerda, do campo popular democrático, não conseguem ganhar as eleições em função de uma conjuntura com muitas variáveis que não são controláveis pelos partidos do campo democrático popular. Aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile há pouco tempo, a companheira Bachelet depois voltou a governar
Argentina, quase aconteceu no Equador, né? No Equador, a eleição foi muito apertada, o Lenin Maduro ganhou por uma margem pequena de votos. Pode acontecer na Bolívia, pode acontecer na Venezuela, mas o fato é que as regras, até aqui, com exceção do Paraguai e do Brasil, as regras democráticas estão sendo observadas. Ninguém é contra que a direita se apresente, que a centro-direita se apresente, que o centro se apresente, que a extrema-esquerda se apresente. A democracia é conviver com essa diversidade. É as pessoas poderem de peito aberto defender as suas ideias, convencer o eleitorado das suas posições. O eleitorado tem não só o direito de escolher seus governantes, como tem o direito de errar. Faz parte do processo democrático que as pessoas aprendam, à medida que votem, à medida que escolham, revejam suas posições. Não é vergonha ser minoria numa democracia, porque aquela minoria pode convencer uma parcela maior da população na eleição seguinte, se converter numa maioria no pleito seguinte. E a vida democrática é essa conjugação, né, em que erros e acertos vão sendo feitos e a população vai corrigindo o processo histórico a partir dos seus pontos de vista, que não são imunes, não são infalíveis. É próprio do processo democrático que as pessoas errem e acertem, mas se corrijam, aprendam, e assim as sociedades vão se desenvolvendo. Muita gente comemorou a eleição do Trump, outros se decepcionaram com o que aconteceu lá. Na eleição agora recente da França, o candidato de centro, Duhelot, nas urnas com a candidata de centro de extrema-direita, venceu o pleito, ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, quase aconteceu na Holanda. Isso é celebrar a democracia, isso é celebrar a diversidade, respeitar as regras do jogo, respeitar a Constituição, respeitar o calendário. Nós aqui tivemos um senhor que perdeu as eleições em 2014 e, segundo consta das últimas, da liberação de grampos que foram feitos legalmente e que foram divulgados com autorização do Supremo Tribunal Federal, é preciso que se diga isso. Nesse caso específico, os grampos foram feitos e divulgados com autorização do Supremo Tribunal Federal, porque se tratava de um senador da República, e, portanto, as regras formais, nesse caso, tinham que ser observadas, mas esse senador disse que, ao perder a eleição de 2014, entrou com uma ação no TSE para encher o saco. No que me diz respeito, eu não sei quanto a vocês, ele conseguiu. Realmente, ele conseguiu encher o saco do país inteiro, com as suas mentiras, com a sua dissimulação, com a sua falta de caráter, com essa falta de postura em relação à democracia. E o que pedia esse senador? Nós queremos dar a ele novas eleições. Nós queremos oferecer a ele, finalmente, aquilo que ele tanto reivindicou. Eu até espero que ele seja candidato. Acho que seria uma bela oportunidade, né, da gente discutir aquilo que ele se propôs a discutir em 2014, dizendo que a desonesta era a Dilma e que ele era a pessoa honesta que ia varrer a corrupção do país. Vamos relembrar o discurso desse senhor em 2014 e a maneira como ele tratou a sua opositora na eleição, então presidenta Dilma Rousseff, que ganhou as eleições com 54 milhões de votos. Era um direito dela governar até o fim do seu mandato, a não ser que ficasse demonstrado que ela cometeu crime de responsabilidade, situação em que a Constituição prevê a hipótese do afastamento e só nessa situação. O que não aconteceu, segundo decisão do próprio Senado. O próprio Senado, que afastou, reconheceu que não houve crime de responsabilidade. E ainda assim perpetrou um golpe parlamentar que suprimiu a soberania popular. Então nós agora queremos exatamente que a soberania popular seja resgatada
e que a democracia no Brasil seja resgatada. E não para nos diferenciarmos dos demais países democráticos da região, mas para nos igualarmos a eles. Nós queremos que o povo decida o seu destino. Nós não queremos reformas aprovadas na calada da noite, com textos que são colocados nas comissões do dia para a noite, sem nenhuma audiência pública, sem nenhum debate com os trabalhadores, com as centrais sindicais. Nada é feito de maneira democrática. O que pensam esses senhores que vão aprovar uma desconstituinte e que isso vai ser legitimado na eleição de 2018, quando uma eventual micro-recuperação econômica vai legitimar o golpe? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não haverá paz sem justiça. E a justiça se faz ouvindo a população. A justiça se faz ouvindo o movimento social. Então nós aqui estamos reivindicando que as pessoas sejam ouvidas. Nós não estamos reivindicando, talvez nós não concordemos com todos os itens colocados pela Frente Brasil Popular, talvez haja divergências entre nós. Qual é o problema? Ninguém, cada cabeça uma sentença, cada um de nós, mas nós queremos participar do processo de construção de um novo consenso, de pacto superior. Nós queremos construir sínteses superiores às atuais. Queremos mirar o futuro, um futuro mais generoso, mais tolerante, mais igual entre os brasileiros, e é isso que vai ser suprimido, é disso que nós vamos ser privados pelo processo histórico. O que está em jogo hoje no Brasil é a questão da soberania. De quem é a soberania? Se é do povo ou se é de uma quadrilha que se apropriou do poder e que quer promover um desmonte do Estado Social brasileiro. Vamos à luta, vamos derrubar esse governo, vamos pedir diretas, que é isso que o povo precisa. Votar e participar. Boa noite, um abraço. Fernando Haddad, muito obrigado. Gostaríamos agora de convidar também para fazer parte aqui da nossa tribuna de honra saudades do Haddad. Gostaríamos de convidar também para fazer parte aqui da tribuna de honra o Padre Antônio, da CPT, vereadora Juliana Cardoso, companheiro Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Nabil Mandu Bonduque. E eu não sei se o deputado Paulo Teixeira já chegou, mas também está convidado para participar aqui. E agora, para fazer mais uma fala, a gente convida o pastor Ariovaldo. Bom, primeiramente, fora Temer. Segundo matéria no site do jornal Estado de São Paulo, de 29 de maio, o presidente do TCE disse que costuma brincar dizendo que o Brasil está se transformando numa grande organização tabajara. Talvez valesse a pena perguntar sobre quem, na opinião desse senhor, patrocina esse show de pânico. Hoje, aqui nessa cidade, nós somos testemunhas de uma ação desastrosa na Cracolândia, levada a efeito pelo conjunto Prefeitura / Estado de São Paulo, uma manifestação que tem sido chamada por Stephen Graham de urbanismo militar, como mencionou o articulista Bruno Hebermann em artigo recente. E isso foi demonstrado pelo surpreendente aparato militar usado na operação. E isso faz a gente pensar como é impressionante ver como tantos se fazem valentes quando o alvo são os miseráveis. É desse absurdo que nós precisamos nos livrar com um programa como esse. Vira para cá, vagabundo. Cadê os outros?
Segundo o depoente sob sigilo em matéria da Folha de São Paulo, de 27/5, essa frase antecedeu por vezes o assassinato pelas forças policiais do Pará de cada um dos 10 trabalhadores sem terra que ocuparam parte da fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco, ao sul de Belém. Segundo o depoente, os policiais festejaram após a execução. Foi um massacre. E mais, a polícia removeu os corpos do sem-terra antes da realização da perícia. E, de acordo com um dos laudos periciais, uma das vítimas foi baleada pelas costas. Deve ter sido um dos trabalhadores sem terra que, não se reconhecendo como vagabundo, não quis se virar. Nós, os trabalhadores, temos de retomar o Brasil. Parafraseando Tariq Ali, o jornalista, importa construir uma democracia a partir do trabalhador. Então, eu, como catequista protestante, eu quero desafiar você a transformar esse projeto num modelo de catequese na sua comunidade. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito vai fazer isso. Nós vamos trabalhar esse texto. Nós vamos trabalhar esse texto comunidade por comunidade, bairro por bairro, vila por vila, porque essa é a única maneira de retomarmos esse país, de cessarmos com essa violência do Estado, que agora não está mais a serviço da nação, está a serviço de uma quadrilha de bandidos que nos chamam de vândalos, quando vândalos são eles que roubaram a nação, extorquiram a nação e agora querem destruir uma democracia construída a partir do trabalhador. Por isso, nossa participação na Frente Brasil Popular é absolutamente plena. Nós concordamos plenamente com esse projeto. Nós estamos nos organizando em todos os estados brasileiros e nós vamos transformar isso na nossa cartilha, na nossa catequese. Cada vila, cada bairro. Essa semana mesmo eu estava lá na Cidade de Deus, reunindo os colegas daquela comunidade para dar-lhes formação cidadã. E agora este é mais um material. E estava lá num lugar onde a polícia entrou, olhou um casebre, um local onde está cheio de crianças, viu uma arma de brinquedo, colocou os fuzis pelas janelas e executou as crianças. Por isso, direta já, não é apenas porque nós estamos retomando o processo democrático, e nós estamos. Nós temos de tomar o país para parar o sangue nas ruas, para parar o sangue nas sarjetas, para parar o sangue lá nas comunidades, para parar o sangue lá no mundo rural. Porque o que esses bandidos fizeram ao assumir o país foi desconstruir ou tentar destruir todos os direitos e trazer-nos de volta e levar-nos de volta à escravidão, da pior forma possível. Por isso, direta já. Por isso, eleições gerais. Por isso, vamos retomar o país a partir do trabalhador. Muito obrigado. Obrigado, pastor. E agora passamos a palavra Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos os companheiros aqui da Frente Brasil Popular. É uma honra estar aqui, mas eu estou aqui pelos Jornalistas Livres, porém representando esse enorme esforço que está sendo feito nesse momento por um monte de coletivos da mídia independente,
no sentido de fazer a contranarrativa ao que a Globo todos os dias põe no Jornal Nacional, nos seus programas vespertinos, nos seus programas matutinos, os jornais, a revista Veja, todos esses caras. É com muito orgulho que nós, da mídia livre, a gente tem conseguido, de fato, fazer o enfrentamento nas condições mais difíceis possíveis. Durante a greve geral, nós conseguimos emplacar a hashtag da greve geral entre os trending topics mundiais, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todo mundo ficou sabendo, através da mídia livre, que o Brasil estava realizando uma grande greve geral. A mesma coisa ocorreu agora, quando houve aquele massacre dos manifestantes em Brasília. Quer dizer, toda a narrativa da Rede Globo, toda a narrativa unânime da mídia golpista foi no sentido de falar de vândalos, falar de infiltrados, falar de black blocs, falar de tudo isso. Quando o que a gente viu ali foi a covardia mais abjeta da polícia e das forças de segurança ali em Brasília. Mas a mídia livre estava ali presente fazendo a transmissão ao vivo. Então o povo brasileiro pôde ver essa maravilhosa resistência que aconteceu na esplanada dos ministérios, naquele gramado sob sol inclemente. Nós estamos fazendo esse grande e diário trabalho cotidiano, a cada minuto, a cada segundo. Todos esses eventos, infelizmente, muitos deles trágicos, que têm acometido a pátria brasileira, estão sendo documentados por essa mídia espalhada por todo o Brasil. É uma tarefa militante nossa, é uma tarefa militante de todas as pessoas que lutam pela democracia, que lutam pelo Estado democrático e de direito. É uma tarefa militante de todos nós compartilhar e disseminar essa mídia livre. Não basta que alguns coletivos funcionem aqui e ali. É preciso que cada um de nós, recebendo essas informações, compartilhe, porque a rede social funciona assim. Nós não temos retransmissoras como a TV Globo, nós não temos caminhões para entregar as nossas mensagens através das frotas imensas de distribuição dos jornais e revistas. Mas nós temos a melhor logística de todas. Nós temos os camaradas envolvidos com essa luta e que acreditam nessa luta para levar essa luta para todo o povo brasileiro, para cada um dos rincões. Então, camaradas e companheiros, e os queridos amigos da Frente Brasil Popular, acho que é uma tarefa, essa unificação que nós estamos vendo aqui, unificação em torno de bandeiras de luta, em torno de princípios, em torno do coração mesmo da luta de esquerda, eu acho que nós estamos, bem ou mal, conseguindo realizar ao nível da contranarrativa da mídia livre. Mas podemos fazer mais, podemos fazer melhor, podemos colocar todos os sindicatos irmanados nessa contranarrativa. Se a gente somar todos os jornalistas que trabalham nos sindicatos, a gente certamente teria hoje uma redação muito maior do que qualquer redação da mídia golpista, qualquer uma. Portanto, nós temos que começar a juntar esse esforço todo para que, de fato, a gente consiga, através de memes, através de cartilhas, através de desenhos animados, através de charges, através de filmetes, através de bloggers, através disso tudo, a gente conseguir levar a mensagem de generosidade, fraternidade e socialismo que a gente defende no dia a dia. Muito obrigada, tamo junto. Obrigado, Laura! E o lançamento do plano de emergência vai ser em Brasília, no dia 6/6, terça-feira, no Teatro dos Bancários. No Rio de Janeiro também terá o lançamento, e quem quiser acessar o plano está disponível no site. Também aceitamos contribuições. E vamos, com isso, encerrando mais esse capítulo da nossa luta pela redemocratização do país, por diretas já, e para derrubar esse governo golpista.
E a Frente Brasil Popular trabalha também para aprofundar o diálogo e a unidade entre correntes democráticas, populares e progressistas, fortalecendo e ampliando alianças imprescindíveis para derrotar o bloco conservador que tomou de assalto e comando a nossa República. Este plano de emergência, portanto, é uma proposta aberta para discussão com a sociedade brasileira e integra esse esforço coletivo da Frente Brasil Popular, visando a unificação das forças democráticas, populares e progressistas em nosso país, na luta pela derrogação do atual governo e construção de uma nova coalizão popular que enseje a retomada democrática e a ascensão das grandes massas como sujeitos da história. Fora Temer! Diretas já! Todo mundo! Jornais! Diretas já! Cada um com seus jornaizinhos! Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, mulheres e homens presentes, a vida presente. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, mulheres e homens presentes, a vida presente.